Como ser feliz? Já se questionou isso daí? Bem, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho sobre felicidade, a verdadeira felicidade. Diante da sociedade em que vivemos, é comum a gente identificar as pessoas buscando uma felicidade de forma incessante, muito atrelada, vinculada ao ter. Mas para quem já começou a despertar, esse tipo de felicidade ainda faz sentido? Para quem começou a despertar, a gente começa, num processo, gente, de busca pelo ser, pela ativação do ser. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais intuitiva, ser uma pessoa mais sábia, mais conectada. Mas assim, até que ponto? Até que ponto eu consigo reconhecer que eu estou sendo realizado, que eu estou trabalhando em prol da minha autorrealização, se o tempo todo eu estou sendo julgado, criticado, condenado? Se tem as regras do jogo aqui, porque aqui tem as regras do jogo, e aí eu também preciso estar lidando com os processos daqui da Matrix, lidando com as pessoas que estão dormindo, e a maioria dos seres ainda estão dormindo, não estão interessados em investir em autoconhecimento. Como é que eu faço para conseguir ajustar isso, conciliar, equilibrar isso? Ficam essas questões, eu também me questiono bastante daqui e acredito que vocês também se questionem daí. Mas veja bem, vamos lá. No primeiro momento a gente precisa se questionar o seguinte: o que realmente é ser feliz para mim? A gente vai fazendo todo um processo de hackeamento no nosso sistema e aí a gente vai buscando identificar, tá? Foi programado em mim, seja pelos pais, sejam pelos amigos, pelos professores, não interessa quem tenha feito essa ativação na gente, Quem tenha sido o peão que foi usado ali para fazer esse tipo de ativação na gente, foi programado em mim algum tipo de felicidade. Você precisa estar casada até tantos anos, você precisa ter tantos filhos, você precisa ter determinada profissão, porque essa profissão é uma profissão bem conceituada. E aí foram feitas várias programações na gente. Então a gente meio que entra nesse sistema, nessa matrix aí, e a gente começa sempre a ficar em busca dessa felicidade, vamos dizer assim. Mas aí, a gente quando começa a despertar, a gente começa a questionar, tá? Eu realmente quero, por exemplo, casar agora? Eu realmente quero ser mãe nessa vida? Ou isso não vai me realizar? Talvez eu queira ser mãe porque me falaram que ser mãe é uma forma de se realizar. Tá, mas eu quero? Eis a questão. Eu quero ter filho, não quero ter filho? Eu quero morar nessa cidade a vida toda, nesse país a vida toda? Ou eu quero morar pelo mundo? Eu quero... O que é que vai me preencher? Para mim essa profissão faz sentido? Ou não faz? Por que eu tô nessa profissão? Porque me foi contado, me foi programado que essa profissão é uma profissão que paga bem, mas ela me realiza? Eu invisto meu tempo, a minha energia nela para gerar o dinheiro. O que eu faço com o dinheiro que eu gero através do meu servir nessa profissão? Então, assim, quando a gente começa, nessa jornada do despertar, a gente começa com esses questionamentos muito mais profundos, E aí que a gente começa a ver que a verdadeira felicidade, de forma bem profunda, está muito mais vinculada ao estado de ser, ao estado de consciência. É muito mais sobre eu me sentir preenchida. É muito um ser preenchido, É muito mais sobre eu me sentir bem fazendo aquilo. É muito mais sobre eu me sentir leve, pleno, conectado, completo. Isso sim é sobre ser feliz. E não necessariamente eu ter acesso a tudo que me dizem que é para ter, Ano passado eu defini desenvolver na minha vida o minimalismo. E fiz esse compromisso comigo de me livrar de muitas coisas que eu via que eu não estava usando mais, que não fazia sentido. E aí eu comecei a trabalhar o processo do desapego. Confesso para vocês que não foi um processo muito fácil, ainda não tem sido. Já me libertei, vamos dizer assim, de quase 80% de tudo que eu já tive, um pouco mais de 80%. Só que assim, gente, quando a gente fala num processo de libertação, pra gente de fato se sentir mais feliz com a gente, mais livre, mais próspero, esse tipo de decisão de trazer o minimalismo pra minha vida está muito vinculado a um grande sonho que eu sempre tive desde nova, que eu hackeei no meu sistema, que eu sempre tive desde nova, e que ter um montão de coisas, ter um montão de amigos, tá sempre vinculada ao que eu estava ali, valorizando o que eu valorizava antes, tendo os valores completamente distorcidos, isso mais me prejudicava, me distraía e me distanciava da realização de um dos meus maiores sonhos. E aí a gente vai entrando nesses processos de questionar o que realmente eu tenho como sonho.
O que realmente eu tenho como objetivo para minha vida? O que eu realmente almejo? Tá, almejo isso. Para poder eu ser feliz, vivendo assim, vivendo essa vida com mais sentido, o que eu vou precisar adotar de estratégias em mim, trazer para minha vida aí, organizando, né, me desfazendo, me desapegando, me libertando para estar de fato nesse lugar? Então, assim, por que eu tô trazendo isso para vocês, né, para poder compartilhar um pouquinho com vocês? Porque, assim, antes eu achava, era condicionado em mim, que estar cheio de amigos, que estar sempre sendo convidada para os eventos e tudo mais, era sinônimo de ser feliz. Então, eu achava que ter uma vida agitada, eu achava que estar ali, né, sendo querida e tudo mais, era um sinônimo de eu ser feliz. Só que conforme eu fui despertando cada vez mais de forma profunda, eu comecei a perceber que essa não era a felicidade que eu queria. Isso foi programado em mim, que eu tinha que estar o tempo todo no meio do movimento, e isso, na verdade, mais estava me distraindo. Quando eu comecei a entender de fato, a buscar essas respostas internamente do que realmente eu tenho como sonhos, como objetivos, do que realmente me preenche hoje, né? Cada vez mais tem me preenchido, eu comecei a perceber que era muito mais sobre eu desprogramar essa felicidade que foi programada em mim de forma equivocada, era muito mais sobre eu desconsiderar isso, tirar isso da minha vida, para de fato me permitir acessar o que realmente vai me alimentar, né? Vai me trazer sentido, gente. Então fica essa questão, né? A gente primeiro identificar o que realmente é ser feliz para mim. Você já se questionou isso? Porque quando a gente começa a entender isso de forma mais profunda, quando a gente começa a trazer essa clareza para a vida através de um processo de autoconhecimento, um processo ativacional, a gente começa a parar de ficar se deixando levar e distraído por essa felicidade aí mundana, por essa busca incessante de ter, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter, né, o melhor corpo, eu tenho que ter os melhores objetos, e não é sobre isso. A gente, quando, por exemplo, adota o minimalismo, que não é que todo mundo tenha que adotar o minimalismo, isso foi uma decisão que eu tomei ano passado, porque tem ligação com um dos meus principais sonhos, né, como eu disse. A gente, quando adota o minimalismo, a gente começa a perceber que a felicidade está cada vez mais, gente, no ser. A felicidade está cada vez mais no usufruir ali, desfrutar dos recursos que eu vou tendo acesso pelo tempo que eles precisam estar comigo. Eu não preciso mais ter um montão de recursos se um só já me supre naquela necessidade, né? Por exemplo, assim, para que ter um montão de sapatos se eu não preciso desses sapatos todos para poder ter o mesmo benefício que um vai poder me ter, ou pouquíssimos vão poder me trazer, né? De poder me locomover para os lugares, me movimentar. Então a gente começa nesses questionamentos mais profundos, onde a gente começa a trazer mais consciência para as nossas escolhas, e aí a gente começa a entender que a felicidade é muito mais simples do que a gente jamais imaginou. A felicidade é muito mais sobre o estar presente para a vida como se apresenta, é muito mais sobre ter consciência das coisas como que acontecem no dia a dia, é muito mais sobre a gente buscar ter relações saudáveis, e muitas vezes a gente também, para ser feliz, para ser verdadeiramente feliz, a gente vai precisar se libertar de pessoas que muito mais nos sugam do que somam. Então, assim, quando a gente fica muito nessa busca de acordo com o que foi programado na gente, às vezes foi programado na gente porque fomos ali, né, condicionados dentro de um ambiente religioso, foi programado na gente que a gente precisa ter um casamento para ser feliz e que a gente não pode nunca se separar. Será mesmo que você vai dar conta de ser feliz naquele casamento que foi arranjado para você? Será mesmo que você vai dar conta de ser feliz perto de uma pessoa que só fica te distraindo e querendo que você faça as coisas que para ela né, faz sentido e para você faz zero sentido? Será mesmo que isso é um tipo de felicidade para você? Então a gente começa nesses questionamentos de o que é esse tipo de felicidade? Quem me trouxe isso, me apresentou isso como a felicidade? Né? A gente começa a pensar assim, poxa, tem muita gente que eu hackeei nas minhas pesquisas que entram nesses processos, tá? Eu conquistei, vamos lá, eu conquistei a minha família, eu conquistei minha casa própria, conquistei meu carro, conquistei um montão de coisas. Eu deveria estar sendo feliz, deveria estar dando conta de ser feliz. Mas por que eu sinto esse vazio existencial, Tíncia? Por que é tão profundo esse vazio, essa falta de sentido na vida? Por
Por quê? Porque a pessoa, na verdade, ela não está se autorrealizando. Aquilo tudo que ela conquistou, não é a gente menosprezando, diminuindo as conquistas, mas aquilo tudo que ela conquistou baseado numa programação que é feita aqui na sociedade, que a gente precisa ter para ser feliz, né? Mas aí, e o investimento de tempo e energia para ativação do ser, que é o que mais importa, para a gente se sentir dando conta de ser pleno, completo, para a gente se sentir cada vez mais conectado, intuitivo, né? Vivendo de acordo com o que faz sentido para a gente. E todo esse investimento foi feito da forma adequada, pelo tempo necessário. Aí a gente, quando começa nessas buscas mais profundas, nesses questionamentos mais profundos, e lembrando, gente, isso só vem realmente baseado ali através de uma jornada de despertar, de uma jornada de autoconhecimento mais profunda, de uma jornada ativacional. Quando a gente começa nisso, a gente começa a perceber que a felicidade ela é muito mais simples. A felicidade, ela pode ser encontrada em momentos muito singelos. A felicidade é sobre aqueles momentos que a gente quer guardar na memória permanente, sabe? Então, assim, a gente não precisa mais ficar nessa busca louca por um montão de coisas, por um montão de movimento ao mesmo tempo, para a gente sentir a felicidade, sendo que ela pode estar aqui já com a gente, né? Só sobre um processo ativacional de autorrealização, de percepção do nosso valor, de encaixe perfeito no lugar que a gente veio estar. Então, assim, é muito interessante a gente questionar isso, sabe? O que eu vim fazer aqui? Que legado eu vim deixar? Eu sinto que eu vim deixar? O que eu vim entregar? Tá, eu vim entregar isso. Por exemplo, quem sente esse chamado para construir uma família, quem sente que a sua missão está ligada à sua família, a gente não tem o direito de julgar se isso é uma boa missão ou não, se isso é sinônimo de felicidade ou não. Mas e para os escolhidos, os Starseeds, que não sentem esse chamado para construírem família aqui, nessa experiência que tá? A gente vai julgar que essa pessoa ela é infeliz porque ela não tem família, porque ela sente um chamado para fazer outras coisas, para cumprir missões, para se movimentar, para não estar presa em um único lugar? Então, assim, a gente precisa começar a entender, a questionar mais claramente, gente. Por isso que eu falei no início do vídeo, o que é a felicidade para mim, né? O que é felicidade para você? Porque a felicidade para a Tínsia pode ser completamente diferente da felicidade para você que está aí do outro lado. Porque assim, conforme a gente vai ganhando essa clareza de que, caramba, é verdade, isso daqui eu me cobro me preencher, eu me cobro me gerar sentido na vida, porque todo mundo na sociedade me diz que queria ter isso. Todas as pessoas que eu conecto e troco, a sociedade meio que programa que isso daqui é sinônimo de felicidade. Mas eu quero ter isso tudo mesmo? Eu quero administrar todo esse processo de energia, porque tudo é energia, né, gente? Tudo é energia condensada. Eu quero ter isso tudo, eu quero ter essa vida cheia de movimento, ter essa quantidade toda de amigos, ter esse processo todo. Eu quis. Isso me realiza, isso me preenche. E aí, conforme a gente vai entrando nesses questionamentos cada vez mais profundos, a gente vai começando a encontrar essas respostas de forma cada vez mais clara. Então é isso, gente. Trouxe essa reflexão aqui pra gente um pouquinho, né? Esses processos da gente conseguir conectar melhor os pontos, esses processos da gente buscar entender o que realmente significa viver uma vida com sentido pra gente. E isso é muito singular. A autorrealização, ela é muito singular. Não é porque dizem pra gente que, isso é o melhor para todo mundo, que vai ser o melhor para todo mundo mesmo. Não vai, né? Como eu disse, é muito singular, tá? Então fica essa reflexão. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa sua curtida. Se ainda não está seguindo o canal, siga o canal e até o próximo vídeo.